Desde o ano passado que a gente não vem aqui, não é? Aí eu fiquei mais velho, estou falando mais baixinho. Bom dia com Jesus. Deus continue abençoando a todos nós. Olha, nós estamos meditando a mensagem intitulada Jó. Então nós vamos ler no livro de Jó, o versículo 25. E depois quero ler também em Hebreus capítulo 10, para nós continuarmos meditando. Damos boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos também nossos irmãos pela internet e rogamos as vossas orações. Se há um que precisa das vossas orações, esse sou eu. Ore por nós. Tivemos um fim de ano abençoado, né? Bons trabalhos, a vigília dia 27, ali em Ubiratã, no dia 31 ali em Maringá, e ontem começamos nosso trabalho no campo, fomos ali no Caratuva, e agora estamos aqui pela graça, daqui a pouco em Iretama, depois em Pitanga, e estou pensando em aumentar cultos aqui. Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos ler as Escrituras. Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vamos repetir? Jó, em sua condição mísera, raspando aquelas feridas com cacos de telha, porém, ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. E ele continua dizendo, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Hebreus 10, versículos 12 até o 14. Mas este, falando de Jesus Cristo, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém. Grande Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, humildemente pedimos ao Senhor perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, e que o sangue que Jesus Cristo derramou ali na cruz do Calvário possa continuar fazendo asepsia por nós. Tua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Assim sendo, o Senhor olhando para cada um de nós através daquele sangue derramado, o Senhor vê cada um de nós justificados na presença do Senhor. Obrigado por tudo que tens feito por nós nesse ano que tem se findado. E pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, pois carecemos do Senhor agora mais que nunca, porque agora estamos mais perto da nossa salvação, mais perto do nosso arrebatamento, nosso encontro contigo, de que quando aceitamos a fé. Obrigado por esta nova oportunidade, este novo dia, esta nova manhã,
e pedimos que o Senhor fale conosco. Ajude-nos a desfrutarmos bem desse tempo, desta grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo. O pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Pois bem, nós estamos meditando nesta mensagem, cujo tema é Jó, mensagem que Deus tem nos trazido através de um profeta, o Elias, prometido em Malaquias 4, versículos 5 e 6. O Elias que deveria vir para restaurar todas as coisas, conforme São Mateus 17, 11. Quando perguntaram para o Senhor Jesus, como diz os escribas, que é mister que Elias venha primeiro, ele respondeu dizendo, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E Deus cumpriu essa promessa. O Elias veio, restaurou a palavra que, no decorrer dos tempos, as igrejas foram deixando para trás, não é? A igreja nasceu no dia de Pentecostes, sobre o batismo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. Muito bem, mas aí, no decorrer do tempo, houve aquele concílio ali em Nicéia, hoje de manhã, antes das 6 horas, tomando meu banho frio, e meditando nisso, né? Veja quantos anos que a igreja viveu as palpadelas, longe das Escrituras, com a Bíblia na mão, né? Veja bem, foi reconhecido essa doutrina no ano 385. E agora, então, digamos assim, que no ano de 1933, não é? Que Deus usou William Marion Branham como seu profeta, e restaurou para nós a palavra, mostrando para nós as grandes verdades das Escrituras. De maneira que batismo em nome do Senhor Jesus não é de William Branham, é da Bíblia, está na Escritura e em todas as Bíblias. E as pessoas simplesmente não podiam entender, não é? Jesus ordenou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os discípulos foram, ensinaram e batizaram em nome do Senhor Jesus. Então, tem aqueles que pensam assim, que os discípulos erraram. Que Jesus deu uma ordem e eles executaram diferente. Mas eles não estavam errados. Eles estavam executando aquela ordem da maneira, na forma como Jesus ordenou, para batizá-las em nome. Não é nos nomes, como se fosse mais que uma pessoa, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo é Deus conosco, Emanuel, Deus que se fez carne. Muito bem, então nós estamos meditando, desfrutando destas mensagens que Deus, através de seu profeta, tem trazido para nós. Eu quero recapitular um pouquinho a última escola. Quero que vocês tenham paciência comigo e me dê toda a sua atenção, porque disso depende de sua salvação, isso depende de seu arrebatamento. Olha, eu trouxe aqui esta mensagem, quero que vocês gravem isso. A mensagem intitulada Olhe. O profeta diz no parágrafo 41.
falando conosco, com a igreja. Agora sabemos que a palavra é Cristo. Agora sabemos, aprendemos que a palavra é Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 1. E o profeta continua dizendo, em Hebreus 13, verso 8, a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, é para a palavra que olhamos. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então nós devemos olhar para ele, para a palavra. Pois ela é, a palavra, ela é a expressão do que Deus é. E quando Deus veio em Cristo, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não é isso? E quando Deus veio em Cristo, ele, Cristo, era a expressão do que Deus era. A Bíblia diz que ele era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E o que quer que ele tenha sido, ele sempre permanece, porque ele é eterno e não pode mudar. Amém. Mas como eu gostei deste parágrafo, hein? Acho que eu já repeti aqui umas 10 vezes, né? Olhe, parágrafo 41. Então, não tem como negar. Então, nós meditamos na escola passada. Ele disse assim, vocês conhecem a lei da redenção do Antigo Testamento. Como o inocente deve morrer pelo culpado. A lei da redenção no Velho Testamento, o cordeirinho, o animal, morria no lugar do pecador. O profeta diz, nas leis mosaicas, nas cerimônias, no sacrifício e assim por diante, também havia um prenúncio da vinda do sacrifício perfeito. Aquilo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, sobre as sombras, a Bíblia diz que tendo as leis a sombra dos bens futuros, nunca a imagem exata das coisas, pelo mesmo sacrifício que se oferece cada ano, poderia aperfeiçoar os pecadores. Então, no Antigo Testamento, sob as sombras, as leis, os tipos, como Deus deu essas coisas lá atrás, prefigurando a vinda do Filho de Deus, prefigurando a vinda de Jesus Cristo. Por exemplo, na dispensação mosaica, quando Deus disse a Moisés para pegar um cordeiro, primogênito da velha ovelha mãe, e para mantê-lo, levá-lo no 10º dia e mantê-lo até o 14º dia para ser julgado, purificado, descobrir se havia alguma mancha no cordeiro. Êxodo capítulo 12, Deus disse para Moisés, para dizer para os filhos de Israel, que cada um pegasse um cordeiro, né? E o guardasse até o 14º dia, e no 14º dia, então, eles sacrificariam o cordeiro. Então, ele ficava desde o 10º dia até o 14º para ser julgado, para ver se não tinha um defeito, para ver se não estava doente. Tinha que ser um cordeiro perfeito, porque aquilo estava tipificando a Jesus Cristo no Calvário, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, irmão Brana, o nosso Elias, continua nos dizendo. Aí ele diz assim, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas vou trazer a sua lembrança, que nasceu aquela mula, que nasceu com o estrabismo, né? A gente fica pensando assim, por que o profeta não falou de um cordeiro?
ou de uma ovelha, não é? O senhor estava aqui nessa escola? Estava, né? Nasceu uma mula com estrabismo, e a bichinha era feia mesmo, né? A pequena mula tinha ambas as orelhas caídas, os joelhos tortos, a cauda espetada para cima. O profeta diz, que bichinho de aparência horrível. Ele está fazendo uma inferência para fazer uma comparação, quando conosco, muitas pessoas pensam, olha, comigo não tem jeito, eu sou indigno, para mim não tem jeito, mas tem jeito sim. Se você crê na palavra, se você crê em Deus, não é isso? Se você receber o toque do Espírito Santo, aleluia, e o seu Espírito então testificar com ele que você é um filho de Deus, está resolvido o problema. Então, que bichinho de aparência horrível. Se o pequeno pudesse pensar por si mesmo, ele diria, bem, mamãe, suponho que quando o dono da casa sair e me ver nessa condição, ele vai me dar uma pancada na cabeça. E eu não valho nada, nunca vou conseguir, porque olha que coisa horrível eu sou. Aí irmão Branham diz, é assim que as pessoas ainda pensam, ou tentam pensar. Elas são indignas. Olha, você é indigno, e todos nós somos indignos. Todos nós. E se a mãe fosse bem instruída nas leis da redenção, ela diria para a pequena mula, para o pequeno filhote, querido, olhe, o pastor nunca o verá, ele nunca olhará para você, mas o homem da casa terá que levar um cordeiro sem defeito. E você é todo torto, todo esquisito, não é? Você não serve, é claro, você não será sacrificado. O homem da casa terá que levar um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro terá que ser examinado. E o cordeiro terá que ser morto para que possa, ou para que você possa viver. E ele diria, por que isso, mamãe? Ele faria essa pergunta. Porque você nasceu sob o direito de primogenitura, você é o primeiro. O profeta disse, assim é hoje. Nós somos culpados, indignos, devemos morrer. Não somos dignos de viver. Não somos dignos de vir a Cristo. Não somos dignos de pedir nada. É verdade. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Nós já viemos a esse mundo pela via do sexo, já nascemos em pecado, as primeiras coisas que aprendemos foi falar mentira, foi dizer não, não é isso? E então nós não temos nenhum mérito, somos pessoas indignas, é claro, nós reconhecemos isso. Mas o profeta disse, Deus nunca olhará para a sua indignidade. Ele olhou para o cordeiro, amém. Agora, se ele não consegue encontrar nenhuma falha em Cristo, lembramos que Cristo é a palavra. Se ele não consegue encontrar nenhuma falha em Cristo, então você está livre. Ele diz, vem, quer dizer, entendem? Se ele não consegue encontrar nenhuma falha em Cristo, você está livre. Ele morreu em seu lugar. Agora, se há alguma falha com ele, se há alguma falha em Cristo, que é a palavra, você ainda não está livre,
Mas Deus não o examina, ele examina a Cristo, ele examina o Cordeiro. Amados, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, em sua morte, ele salvou o mundo inteiro de pessoas. O mundo inteiro foi salvo. É claro. Agora, ele disse para pregar o evangelho a toda criatura: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Por quê? Não é Deus condenando, é a própria pessoa fazendo a escolha, é a própria pessoa rejeitando. Estão entendendo? Agora nós aprendemos com o profeta que ninguém vem a Deus por sua livre e espontânea vontade. Não. Você está aqui porque o Espírito Santo, Deus, foi ao seu encontro e enroscou essa corrente da vida eterna, o sangue de Jesus no seu coração, e o arrastou para fora do mundo. Amém. E sabe por quê? Porque você era eleito desde antes da fundação do mundo. Amém. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. E você nunca pode perder uma coisa que você nunca possuiu. Então nós viemos de lá, desde a fundação do mundo. Nascemos em pecado, estávamos perdidos aí no mundo, éramos gentios, levados a ídolos mudos, mas éramos semente de Deus, então Jesus veio para nos buscar. Agora, você diz: não sou digno de sair desta cadeira de rodas esta noite. Doente, não é? Ouvindo o profeta pregar, assentado ali numa cadeira de roda, poderia dizer assim: não sou digno de sair desta cadeira de rodas esta noite. O profeta disse: isso mesmo, você não é. Mas Deus não o examina. Ele examina a Cristo. E se ele é digno, então você pode andar. Vê? Isso mesmo. Agora, depende do que você pensa sobre isso. Depende do que você pensa sobre isso. Ah, não sou digno. Ah, não dou conta. Acho que eu não sou eleito. Acho que eu não sou predestinado. Olha, se você fica pensando assim e arrazoando assim, a respeito de sua salvação, a respeito de uma bênção da cura divina que você tem necessidade, olha, então você nunca vai receber. Porque o Senhor Jesus disse que é possível, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Amém. Agora você não pode ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Não é isso? E as perguntas, as interrogações, isso ofusca a sua fé. Exemplo. Conta-se que uma pessoa morava em um lugar, tinha um monte na frente da casa dele, e ele queria se ver livre daquele monte, porque estorvava ele ter uma visão panorâmica, né? Aí ele leu lá em São Marcos, capítulo 7, onde Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Aí ele abriu a porta e olhou para o monte e orou, dizendo: sai daí, vai lá para o mar, sai da minha frente. Fechou a porta e foi deitar. No outro dia ele levantou, disse que foi abrindo a porta bem devagarinho assim, ó. Quem sabe fechou um olho e olhava só com um, né? Para ver se o monte estava lá. O monte estava do mesmo jeito. Aí disse assim: eu já sabia que não ia sair mesmo. Eu já sabia que não ia sair. Estão entendendo, amados?
Olha, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. É a fé. Portanto, sem fé é impossível agradar-lhe. Agora, se Deus nos deu essa fé para crermos que sua palavra é a verdade, e agora principalmente para crer que ele nos enviou Elias para restaurar a sua palavra, ora, Deus tem algo para acrescentar sobre esta fé. Agora você não pode, digamos assim, acostumar com essas coisas e acomodar, cruzar os braços. Você tem que fazer a sua parte. Vamos um pouquinho mais na frente e nós vamos chegar nisso que eu quero que você entenda. Então, o profeta disse, olha, depende do que você pensa sobre isso. Você diz, irmão Brana, sou uma mulher horrível, vivi ilegalmente, fiz reticência, até quebrei meus votos matrimoniais. Fiz isso. E, senhor Brana, eu lhe digo, fui uma bêbada, fiz isso. Meu Deus. Mas não importa o que você tenha feito. Não importa o que você tenha feito. Não fique olhando para o seu passado. Desde que você arrependeu de seus pecados e foi batizado no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus jamais se lembra desses pecados. E a Bíblia diz em Atos 17, versículo 30, que Deus não leva em conta os tempos de arrependimento, os tempos da ignorância, mas anuncia a todo homem, em todo lugar, que se arrependam. Porque Deus tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, e disso ele deu certeza a todos os homens, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Então, não fique olhando para o passado, não deixe o diabo ficar martelando isso na sua cabeça, tirando a sua paz, colocando dúvida, ofuscando a sua fé. Olhe para o Calvário. Amém. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que atrás fico, avanço para frente, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Você diz, irmão Brana, sou uma mulher horrível, vivi ilegalmente, eu fiz, até quebrei meus votos matrimoniais. E senhor Brana, eu lhe digo, eu fui uma bêbada, eu fiz isso. Não importa o que você tenha feito, Deus nunca olha para você, Ele olha para o Cordeiro, para o Calvário, Ele olha através daquele sangue que foi derramado lá na cruz. Ele olha para o Cordeiro e Ele já aceitou o Cordeiro. Então você está livre, Deus não pode vê-lo, Ele vê o Cordeiro morto em seu lugar. E isso é suficiente para fazer alguém glorificar, não é? Claro que é. Quando você pensa assim, com base na palavra, amém, dá vontade de glorificar ao Senhor. Vocês creem em glorificar? Ele pergunta. Claro que cremos, não é? Eu ouvi vocês fazendo isso há não muito tempo. Sabem, eu mesmo não sou muito emotivo, eu creio, disse ele. Eu creio. É claro que às vezes fico um pouco religioso, sabem? E meio que me exalto um pouco. Mas sabem, isso me lembra... Por isso que muitas pessoas criticam a gritaria, a felicidade no coração cristão.
deveríamos ser felizes. Temos muitos motivos para ficar felizes. Se há alguém no mundo que deveria ser feliz, somos nós. Saber que estamos aqui neste mundo de passagem. Sabemos que aquele que não morrer de novo, de velho, não escapa. Mas a palavra nos promete uma ressurreição. E Jesus Cristo provou para nós, tal como Josué e Caleb, né? Que atravessaram o Jordão e foram lá e espiaram a terra prometida e trouxeram a evidência. Um cacho de uva que precisou 2 homens para carregá-lo, como a evidência de que a terra era boa. Jesus morreu, foi sepultado, mas no 3º dia ele ressuscitou, trazendo para nós a evidência, a certeza de que a sepultura não é o fim. A Bíblia diz que assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Amém. Então, se você crê nisso, baseando a sua fé na palavra, amado, devemos ser felizes. Devemos ser diferentes do povo que vive aí no mundo que não tem Deus. Tem Deus apenas por tradição, mas não tem Deus por revelação como você tem. Você tem a revelação da palavra. Paulo disse assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis acerca dos que já dormem, para que não venham entristecer como aqueles que não têm esperança. Aqueles que não têm esperança, quando morre alguém da família, um ente querido parte, ele arranca os cabelos da cabeça. Ei, morreu, ei, papa. Olha, então Paulo está dizendo: não quero que vocês ignorem acerca dos que já dormem, tal como aqueles que não têm esperança. Você tem esperança, você crê em Deus, você crê na palavra, você tem revelação. Você não está aqui, digamos assim, forçado, trazido por alguém. Você não está aqui baseado na palavra de um grande pregador eloquente, não é? Que faz as pessoas gritar, chorar e tudo mais, mas de Deus tem muito pouco. Você está aqui através de uma mensagem que Deus trouxe para nós através de um profeta, como Deus enviou Moisés para libertar Israel do Egito. Amém. Então, profeta de Deus, temos muitos motivos para ficar felizes. Se há alguém no mundo que deveria ser feliz, somos nós. Então ele diz assim, isso me faz lembrar de um fazendeiro, ele fala dos 2 fazendeiros, né? Você lê isso aí a partir do parágrafo de número 26. Um fazendeiro tinha uma grande fazenda, tinha um grande celeiro, mas ele não era muito bom de serviço, né? Irmão Branham não disse que o homem era preguiçoso, não, ele não era muito bom naquilo que faria. Então ele não armazenou alimento para o seu gado, para o seu bezerro. Tinha um outro fazendeiro que era mais pobre, né? Tinha um celeiro mais pequeno e tudo mais, mas era trabalhador, era um homem ativo, era um bom administrador. Então ele plantou bastante aveia e encheu o seu celeiro. E então ali cada um deles alimentava os seus bezerros. E quando chegou o inverno, o bezerrinho do fazendeiro, que tinha uma grande fazenda, estava magrinho. Magrinho, o profeta disse que ele quase não aguentava ficar em pé, o vento quase derrubava ele. Soltou aquele bezerrinho, aliás, melhor dizer, o bezerrinho ficou lá. Aí o outro, que era mais pobre, tratou bem do seu bezerro. O bichinho estava gordo, estava rechonchudo, né? E quando o fazendeiro soltou, ele saiu saltando, pulando, né? Eu não vou ler para... Então,
O outro magrinho olhou pelo buraco assim e disse: ô, para que tudo isso? Para que todo esse fanatismo aí? Hein? Para com isso. Então, irmã Urbana disse, aquele bezerrinho magrinho, saindo do grande belo celeiro, grande belo celeiro, aquela grande catedral, não é? Enfiou a cabeça pela fresta da cerca e disse, psiu, psiu, que fanatismo, só, por que isso? O profeta diz, ele estava desnutrido. Ele não tinha força, ele não tinha ânimo, ele não tinha coragem para dar uns pulos, ele não aguentava, ele estava desnutrido. É o que acontece hoje com a igreja desnutrida ou subnutrida. Oh, amados, se há um povo que são bem alimentados com a palavra, é o povo da mensagem. E eu vou dizer sem medo de errar, duvido que nessas igrejas, os pregadores, todos estão pregando lá parte da mensagem. É a verdade. Até mesmo aqueles que saíram de nós, dizendo que não criam mais na mensagem, que não criam mais no profeta, mas se eles vão pregar, eles têm que pregar parte da mensagem, porque a mensagem é a Bíblia restaurada. Amém. Então, eu fico pensando, somos um povo bem nutrido. O profeta está dizendo, é o que acontece com a igreja subnutrida. Cristo morreu pelos pecadores, para que você pudesse ser livre, sim, Senhor. Ele morreu para curar os enfermos, não é isso verdade? A Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. E pelas nossas transgressões ele foi ferido, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Então, o que acontece? Precisamos exercitarmos a nossa fé. Irmão Brana disse, deixe o Espírito Santo lhe atingir uma vez, e você receberá o diagnóstico também. Sim, Senhor, claro. Ingerir algumas ricas e boas vitaminas primeiro da palavra de Deus. Essa é a melhor vitamina que conheço, a palavra de Deus. É o alimento espiritual, amém, que nutre, que alimenta as nossas almas. A nossa carne, ela não se sente bem, não. Ficar sentada aí, se sente cansada, exausta, traz sonolência e etc. Não é isso? Mas na nossa alma saboreia a palavra de Deus. E é a nossa alma que conta. Essa carne, esse sangue não vai herdar o reino do céu. Se tivermos na sepultura, Deus vai ressuscitar nós, cada um, num novo corpo. Se ficarmos vivos, Deus vai transformar esse corpo, porque essa carne e esse sangue não vai lá. Agora, amados, então vamos um pouquinho aqui em nossa continuação da mensagem. Nós o recebemos na forma do verbo. E um pastor correto alimentará a sua congregação com o verbo. O cordeiro, o verbo quer dizer a palavra, o cordeiro é a palavra. Tome-o sem água, não ensopado, apenas coma assado no fogo com ervas amargas. Essa foi a ordem que Deus deu para Moisés, e Moisés passou para Arão e para o povo, que era para matar o cordeiro e comer a carne assada no fogo com ervas amargosas, e o sangue era para ser aplicado nos umbrais e nas vergas das portas.
Porque disse Deus: nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Então tome-o sem água, não ensopado, apenas assado com ervas amargas. Às vezes fica meio duro. Talvez você tenha que dividir em alguns pedaços, mas não se preocupe, está tudo bem. Coma a si mesmo. Amém. Você está se preparando para a jornada. Israel estava se preparando para deixar o Egito, aonde eram escravizados. Mas venceu o tempo que Deus havia dito para Abraão: seu povo será peregrino em uma terra estranha por 400 anos. E agora Deus veio e disse: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo e disse para livrá-los, estou te enviando, Moisés. Amém. Moisés se excusou: eu, Senhor, quem sou eu? Sou pesaroso de língua. E etc, mas não teve escusa, não, ele teve que ir mesmo. Então, Deus colocou Moisés como Deus e Arão sendo um profeta, sendo a boca de Deus. Então, amados, o profeta está mostrando para nós: às vezes fica meio duro, talvez você tenha que dividir em alguns pedaços. Mas não se preocupe, está tudo bem. Coma assim mesmo. Você está se preparando para a jornada. Repito, Israel estava se preparando para sair do Egito e ir em busca, ir possuir a terra da promessa, que era a Canaã terrestre. E nós, a igreja neotestamentária, está se preparando para quê? Se fosse para possuir um pedacinho de terra em algum lugar aí, não é? Tudo bem, nós poderíamos ir, quem sabe de braços cruzados. Eu não vou abrir a picada aqui não, mas alguém vai na minha frente e abre a picada e eu vou aproveitando, né? Aonde ele passar, eu passo também. Mas a nossa jornada é diferente. Oh Deus, ajuda-nos. São Mateus 25, Jesus falou das virgens prudentes e as virgens nécias. As prudentes estavam verdadeiramente preparadas, levaram suas lâmpadas com azeite de sobra nelas. Mas as nécias levaram as lamparinas, mas não tinha azeite. Porém, eram virgens também e estavam esperando a volta do esposo. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas eu penso que uma grande parte das virgens nécias será formada por crentes da mensagem. Se eu tiver errado nesse pensamento, eu peço que Deus me perdoe. Eu vejo tanta gente negligente, desanimado, desencorajado. Vamos levantar a nossa cabeça. Estamos iniciando um novo ano, esperamos Jesus no ano passado, porém ele não veio, porque não era tempo para ele vir. Mas ele pode vir nesse próximo ano que nós estamos começando. Eu pergunto, se Jesus vier hoje, você está preparado? Estamos nós preparados? Ou temos que ir comprar azeite? Pedir um azeite para as prudentes, dá-nos um pouco do seu azeite, porque nossas lamparinas se apagam. Mas elas disseram não, para que não aconteça que falte para vocês e para nós também. Ide aonde vendei e comprai-o para vós. Saíram para comprar o azeite e quando voltaram, a porta estava fechada. Houve pranto e ranger de dentes. Tiveram que pagar o preço no período da grande tribulação. Oh, amados, se estamos de posse desta grande oportunidade agora, por que não fazer a nossa parte?
Faça a sua parte. Façamos a nossa parte. Não estamos aqui brincando de ir ao céu, não. Nós queremos ir ao céu mesmo. Eu sei que todos vocês desejam. Meu Deus. Você está se preparando para uma jornada. Só mais uns minutinhos. Agora então o sangue com o hisopo foi colocado sobre a verga da porta. E agora os israelitas estavam lá dentro da casa, comendo a carne assada no fogo, né? Com ervas amargosas, sapato nos pés, cajado na mão. Meu Deus! Os israelitas, estavam lá dentro. Não havia mais nada que eles tivessem que fazer, a não ser submeter ao sangue, estar lá dentro da casa, aonde o sangue havia aplicado. Esse era o plano de redenção de Deus. Sob o sangue. E uma vez sob o sangue, eles estavam em segurança. Amém. Irmão Brana diz: oh, meu Deus, gostaria de poder aprofundar isso agora mesmo. Uma vez sob o sangue, Hebreus 10, onde nós lemos, porque por um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Deus disse isso, essa é sua palavra, através da oferta do sangue. Amém. Um homem no Antigo Testamento, quando fazia algo errado, quando pecava, cometia um pecado, pegava um cordeiro, colocava-o no altar, colocava as mãos sobre a sua cabeça, confessava os seus pecados, a garganta do cordeiro era cortada, e quando o pequeno sujeito morria, tremendo, sangrando, balindo, o pecador percebia que aquele deveria ser ele. Ele que pecou, ele deveria morrer, mas o cordeirinho estava morrendo no seu lugar. O pecador percebia que aquele deveria ser ele, e o cordeiro estava tomando o seu lugar. Mas ele volta com o mesmo desejo. Se fosse pego cometendo adultério, ou roubando, mentindo, ou o que quer que estivesse fazendo, ele voltava com o mesmo desejo, porque aquilo, dentro daquela célula sanguínea, não era nada além de uma vida animal, nascida através do sexo, não tinha força para remover pecado, apenas através de uma sombra. Então o sangue do animal, o sangue do cordeiro, não removia, quer dizer, não remia, não apagava os pecados, simplesmente cobria o pecado. Por isso o adorador voltava, depois de oferecer o cordeiro, o sacrifício, ele voltava com os mesmos desejos. Porém, com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é diferente. Mas Cristo morreu uma vez, através da quebra de suas células sanguíneas, não através do sexo, porém o próprio Deus, impondo a mão uma vez sobre a cabeça dele, confessando os seus pecados e sentindo o Calvário quando ele morreu como pecador em seu lugar. Você não terá mais consciência de pecados depois disso. O adorador, uma vez purificado pelo sangue de Jesus Cristo, não tem mais desejo de pecar. Não diga que não pecará, mas você não tem mais desejo de fazê-lo. Você pode até passar por um acidente, mas você não faz aquilo premeditado. Se fizer, ainda não foi purificado através do sangue de Jesus.
Não há mais desejo de pecar. Tudo se dissipa através da lavagem do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de toda a injustiça. Veem vocês o plano, como Deus quer nos redimir? Quando saímos do Éden, era um lindo casal lá no jardim do Éden. Aquela pequena e adorável amada. E o marido, e então através da queda, Deus simplesmente nos traz de volta através da redenção para nos redimir de volta à nossa origem. Amém. Só mais um pouquinho para não ficar parado aqui no meio. Nós não estamos voltando para anjos. Tem pessoas que dizem assim, que lá no céu nós seremos como anjos. Não, esse pensamento é errado. Anjo é anjo e o ser humano é ser humano. Nós não voltamos para os anjos. Todos vocês vão a esse restaurante e ouvem aquelas velhas caixas de som barulhentas. Ou seja lá como vocês chamam aquilo, rangendo. Um anjo de olhos castanhos espera por mim. Essa é uma música que eles cantavam lá, né? Trecho de uma música gravada na década de 1940. Um anjo de olhos castanhos espera por mim. Bobagem. Se sua amada esposa se foi, quer dizer, se ela já partiu, se ela já morreu, ou alguém, ela espera por você lá, como um ser humano imortal. Amém. Isso nos dá esperança e grande esperança. Se sua esposa ou o esposo ou alguém da família já partiu, estão esperando por nós lá. Não como anjo, mas como um ser humano. Veja, como seres humanos. Imortal. Deus fez anjos, mas Ele nos fez homens. Ele nos fez humanos e não nos redimiu de volta aos anjos. Ele nos redimiu de volta aonde estávamos em primeiro lugar. Amém. Se somos homens, se somos seres humanos, lá nós seremos seres humanos. Seres humanos. Deixa eu voltar aqui. Ele nos redimiu de volta aonde estávamos em primeiro lugar. Seremos humanos, comendo, bebendo, uma pessoa, vocês entendem? Só o caminho da cruz leva você de volta para casa. Amém. Só o caminho da cruz. Por isso o Senhor Jesus afirmou, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, e não existe atalhos para ir ao céu. Não adianta pessoas pensar que porque é bonzinho, porque faz o bem a todos, porque dá esmola, porque faz caridade, e etc, etc, que ele vai chegar lá. Não é assim não, é somente através de Jesus Cristo. Amém. Grande Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada, quando o Senhor tem nos trazido à tua casa e passamos esses momentos aqui assentados nesses lugares incômodos, porém em nossa alma assentados em lugares celestiais. Agora, Senhor Deus, vivifica a tua palavra em nosso coração. E que teu Espírito Santo, Senhor, possa nos comover e nos tirar do comodismo. Nós te pedimos e somos agradecidos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.